Conrado Silva, A Escuta da Música Nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Conrado Silva, Cantos de Resistência, por André Domingues e Ana Maria Kiefer. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Ana Maria Kiefer é cantora e musicóloga, dedicada especialmente à pesquisa e divulgação da música antiga no Brasil e à música contemporânea. Foi amiga e parceira artística de Conrado Silva em várias de suas obras. André Domingues dos Santos é graduado em Filosofia pelo UFCH Unicamp, mestre e doutor em História Social pela FEFELESH USP, professor associado da Licenciatura Interdisciplinar em Artes no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da Universidade Federal do Sul da Bahia desde 2014. Atua na área de música, com ênfase em estética e história da música popular. Ao contrário de tantos amigos e parceiros que se vincularam a Conrado Silva no fluxo da sua vasta produção, como a querida Ana Maria que está aqui comigo, eu me aproximei em viagens ensolaradas de férias, mergulhando em Ilhabela junto com o amigo Maurício, que nos apresentou. Eu era adolescente, atrevido e curioso, metido a lenite e tocar guitarra. E o Conrado, no auge dos seus 50 anos, já era consagrado como compositor e engenheiro acústico e se divertia comigo, trocando ironias, anarquismos e saídas ao mar. Logo por essa época, começou a me apresentar uma dimensão fundamental da sua arte: a educativa. Não era uma introdução leve ou lúdica à música contemporânea, pois apesar da diferença de idades, nossa amizade dispensava a complacência. Era um debate contundente, que exigia tomada de posição e na mesma hora de preferência. Eu me emaranhava nas tramas do Conrado, mas não dava o braço a torcer. De um lado, ele fazia para mim uma síntese do progresso da música de vanguarda ocidental. Partindo da exaustão do tonalismo no Richard Wagner, passando por atonalismo, dodecafonismo, serialismo, para, enfim, expor longamente o acaso proposto por John Cage e seus desdobramentos eletroacústicos. Música para ouvir com a cabeça, dizia. Pois é, André. No meu caso, o Conrado também foi um professor informal que me abriu as portas para as experiências da vanguarda, a música gestual, a interpretação de partituras gráficas, a improvisação, a criação compartilhada, a interdisciplinaridade, o ruído, o silêncio, a música eletrônica e eletroacústica, como Stockhausen, de quem Conrado foi assistente.
foi também Conrado que me apresentou a música e as ideias de John Cage, o que fez com que eu, como curadora de música, o convidasse para a 18ª Bienal de São Paulo, ocasião em que realizamos, com sua presença, grande parte de sua obra composta até então. Ô Ana, o Conrado conheceu bem o Cage? Sim, eles estiveram juntos em vários festivais na Europa e depois, quando o Cage veio para a Bienal, o Conrado sugeriu a ele que ficasse hospedado na minha casa. Ah, E foi assim. Bom, ele fazia a comida dele. Então, ele comia um arroz integral, ele comia legumes, coisas assim. E é engraçado, porque aos poucos a gente foi fazendo a comida para ele. E depois que ele voltou para os Estados Unidos, ele ligava para mim para pedir a receita daquele arroz. bom, ao lado da música de vanguarda, o Conrado problematizava duramente os vícios da música popular. Na época, ele chamava de mesomúsica, seguindo Carlos Vega, um musicólogo argentino, como a reiteração das formas e o culto da subjetividade romântica dos artistas. No centro dessa crítica estava a condução da indústria cultural, um instrumento de empobrecimento massivo da audição, tão rentável financeiramente quanto danoso politicamente. Ô Ana, a referência do Conrado aí bem podia ter sido o Adorno. Só que quando ele me deu de presente a filosofia da nova música, muitos anos mais tarde, ele acrescentou que nunca teve paciência de ler por inteiro. Como é que era isso aí? Eu lembro que ele falava justamente no Vega, isso ele falava, e depois, quando eu tentei ler Adorno, porque eu também não li inteiro, eu me dei conta que o Adorno gostava da música da Escola de Viena, basicamente, principalmente Schönberg. Die dürre Dirne mit langem Halse wird eine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel die dürre Dirne mit langem Halse, schlank wie die Kinie, hält sich Süfken, wohllustig wird in den stillen Hase. Die dürre Dirne. Ouvimos aí um pedacinho do Pierrot Lunaire, mas, além dessas referências, também tinha uma permeabilidade na escuta do Conrado. E a essa permeabilidade eu me agarrava, fosse naquelas memórias afetivas do tango, da milonga, ou até no respeito que ele tinha ao vanguardismo tropicalista. Eram fissuras no domínio técnico da produção massiva, como a que, num sentido bem mais radical, ele sonhou fazer com o selo TACAP, não, Ana? Pois é, o selo TACAP foi criado por um grupo de músicos e intelectuais capitaneados, a princípio, por Conrado e pelos compositores Corium Aaronian e Graciela Parasquevaides, aos quais se juntaram depois o José Maria Neves, Estela Neves Vale, irmã dele, Ana Maria John Parsons e eu. Mais tarde, Hans Joachim Kohlreuter. O projeto visava documentar a música antiga e tradicional do Brasil e a música contemporânea brasileira. Foram realizados, se não me engano, 16 LPs, entre os quais Cananeia, resultante de uma pesquisa musical realizada por mim e registrada por Conrado naquela região.
Só depois de muitos anos de amizade, me deparei com um ponto em que a preocupação do Conrado com a música popular ganhava contornos de um projeto pessoal. Um longo curso sobre música e engajamento político que ia desde os cantos de resistência dos maquis, lá da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, até o nosso tempo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tão logo Conrado me falou desse projeto, dei um jeito de encaixá-lo num curso meu sobre música de protesto brasileira no Centro Cultural Altos Pagano, em 2012. A aula do Conrado, guardada, claro, para o encerramento da série, foi dedicada a traçar um panorama do cancioneiro revolucionário da América Hispânica e teve como primeiro desafio de adequar o enorme repertório recolhido por ele ao tempo mínimo de um encontro de 2 horas de curso. Restaram 14 canções, espremidas ali, e nelas figuravam o Vitor Jara, Violeta Parra, Carlos Puebla, o Daniel Villetti, que era amado pelo Conrado. Vamos ouvir então, de Daniel Villetti, A Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Mas, além de Villette, Conrado gostava especialmente de uma cantora, compositora, atriz, diretora e militante política que foi obrigada a exilar-se no México e na Espanha nos anos 1970. Era Nacha Guevara. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso,
porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Mas ela era uma mulher belíssima. Aliás, eu acho que ela é viva. Ela é viva, eu fui pesquisar. E ele tinha, assim, uma paixão por essa mulher, porque ela era uma pessoa que não era só uma cantora. Ela foi compositora, ela se envolveu com cinema, com televisão. Escribo tudo. Ana, tinha um gosto estético do Conrado nesse repertório, como no caso da Nath Guevara, que se soma à questão política. Agora, uma música que eu me lembro que ele amava e que estava na minha parte do repertório, na parte brasileira, era a Construção, do Chico Buarque. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua... Ainda mais por aquele arranjo do Rogério Duprat, que ele até cantava junto. Paredes plácidas, certo pra descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Você se lembra dessa relação do Conrado com Duprat, com esse repertório? Sim, o Conrado foi amigo do Rogério e eu achava bastante normal isso, no sentido de que o Duprat, ele tinha uma formação, digamos, tradicional de música erudita, mas, ao mesmo tempo, ele foi um grande arranjador, e foi um grande arranjador do tropicalismo. Então, fazia sentido essa necessidade de ruptura do Conrado, do Rogério e de outros, principalmente dos concretos, né? Que até a gente pode falar um pouco mais disso depois. Nesse repertório da música de protesto que o Conrado fez, a grande surpresa, para mim, foi que entre os 14 escolhidos, ele colocou um colombiano chamado Uriel Henao, que eu achei infame. Ele não tinha uma união do canto popular e nem o combate às tiranias, mas ele fazia que na minha visão era um arremedo anti-imperialista, chamado Prefiro una tumba em Colômbia que el cárcel en Estados Unidos. O Conrado adorava me ouvir falar espanhol, ele ria demais. E ele fez essa música em apoio ao narcotraficante Pablo Escobar, está em todo canto, está naquela série Narcos, e eu não aceitava aquilo. Mas você tem que pensar que o Conrado, de certa forma, era anti-americano. Com certeza. Então, era mais... Ele queria falar com isso, que era mais importante você morrer num país latino-americano do que você ficar preso numa prisão norte-americana. Um cemitério aqui em Colômbia e não uma cárcel em Estados Unidos. Si me extraditan va a correr mucha sangre, eso el gobierno se los aseguro. No quiero que me lleven prisionero, yo quiero aquí quedarme con los míos, sentir que tengo cerca a mi madre, a mi esposa y también a mis hijos. Olha, pra mim,
É claro que havia aí ele usava uma bandeira que é de todos nós, né? Essa história de combater o imperialismo, mas a música, até a sonoridade, ela era tão fora do que eu ouvia o Conrado querer, e a questão do Pablo Escobar, quer dizer, um cara fazendo música de protesto para falar para livrar um narcotraficante de uma punição maior do que a prisão na Colômbia, enfim. Mas para mim isso não me descia, sabe? E na hora eu fui tentando fazer assim pro Conrado tirar, né? Já está muito grande, Conrado, não é melhor tirar? Não, ele quis porque quis. E ficou para mim essa dúvida. Pouquíssimo tempo depois ele veio a falecer, a gente não teve essa conversa de novo, e ficou para mim essa dúvida. Na época, eu também como uma excentricidade, tipo uma blague assim dele, me provocando talvez, que era comum, ou até uma reminiscência dos tempos de uma militância aguerrida que ele teve. Mas hoje, a minha leitura hoje é que ele ia denunciar a facilidade com que o capital, a indústria, se apropriam dessas bandeiras justas e belas da cultura popular. Eu fiquei achando que ele talvez quisesse dizer que a arte industrial, a música popular, ia estar sempre correndo o risco de ser apropriada por quem tem mais dinheiro. Porque um dia eu perguntei para ele, Conrado, naquele tempo ele foi Tupamaro, foi um cara envolvido em ações, e eu falei, você não se interessou em fazer música popular, de protesto? E ele falou assim, não, nunca me ocorreu. E eu pensei assim, mas como? Se ele usou a expertise dele para invadir rádio em Montevidéu, para aquelas coisas super duras, para transmitir mensagens revolucionárias, por que não a arte, digamos, a arte popular e fazer uma música como a dos colegas todos que estavam ali? E me ocorreu que fosse essa restrição com a indústria. Mas, Ana, você pensou também numa outra questão quando a gente falou sobre isso. Como foi? Bom, na verdade, eu acho que fazer música popular não era exatamente a ideia, o foco principal do Conrado. Mas ele teve uma militância ideológica em todos os sentidos que não se refletiu na música popular, se refletiu numa das obras, por exemplo, mais significativas, como a ópera Espaços Habitados, especialmente no Espaço Fabril, que reúne ação política, um texto de importante poeta, Haroldo de Campos, que são as Galáxias, a música eletroacústica, o uso do acaso na composição musical e a criação compartilhada por acaso comigo. Ana Maria, foi muito legal fazer essa viagem, mais essa viagem à memória do Conrado com você, falar e entender um pouquinho mais a ação política. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a você, principalmente por ter me convidado a compartilhar com você essa composição. Espero que a gente continue trabalhando junto. Vamos sim, vamos compor mais. Pulverulenda que eu limpo e desalimpo, que eu carto e descarto e descarto, e carto e corto e discordo, e outra vez recarto, recorto, reparto, e disposto o baralho está farto, está feito, e ao maço este fólio que eu passo como jogo que espaço,
Here. Öffnen. With care. Breakable. Attention, très fragile. Attenzione. Vorsicht. Molto fragile. Leicht zerbrechlich. Pena que ela seja uma PTYX ao horror. As paredes de Kirchberger forradas de mulheres peladas, panóplia de penteiros. E se tomava chá, e se discutia sobre culinária, torradas com geleia de cereja civilizada. Atmosfera britânica made in Stuttgart. Pena que ela seja cadeira sacudida de riso, espernava grossas coxas de nylon, e Yves Klein pintava com mulheres desnudas manchas borrachosas de azul, carimbando o vazio da tela entre nacos e cães. Breakable. Este pátio quadrado que as casas cinzas enquadram, e onde sai este pátio quadrado também, e outras casas cinzas, e uma ventanija que te manda outra ventanija que não é aquela, mas uma outra, para pagar na mesma primeira ventanija uma taxa de 500 pesos e sair deste pátio quadrado com uma cara de deusa maia e olhos amêndoa. Ejecutó con tremendo fuego y espíritu, remontándose en el registro agudo con confianza y precisión, construyendo frases de punzante emoción y conservando los más cálidos elementos que caracterizan su estilo, para sair deste pátio cinza uma ventanija segunda que te manda a primeira ventanija. Livro de registros é também livro. E o difícil do difícil, como roxinol sufocado de folia. Troilo amassava bandoneon entre as patas de bulldog lírico. El sordo. E se rajó. Y le cagó un trompazo y vino la suegra y le cagó también un trompazo. Y entonces vino el machito del piso de arriba. Cobarde, te peleas solamente con mujer. Y a este también le cagó un trompazo y se cayó al suelo. Y tuvieron que cambiar 1/3 del departamento. El sordo nunca más peleó. Pena que esta pulverulenda em viagem delenda pelo mundo. Era época de E o surdo chegou em casa e la mujer del abogado habló con el nenê juez. para ninar. Pero e lhe pediu que desse mamadeira ao nenê. Nunca e a mais. sogra ralhava como ¿Por qué no le daban que ganas? ele não tinha jeito para. E eu? E a mulher Eu não sei ralhava nada. e o nenê chorava. E o surdo era um homem pacato. El sordo, el cubano. Eu não sou íntia de nadie. O táxi parando entre Lavagem e Maipu, Canhete lutava agora em Luna Park, mas ninguém foi vê-lo. La Nación, com manchetes bovinas sobre gado medalhado, vacuar. Os de la Taquara mataram transeunte bem na Calle Florida.
De Espaços Habitados de Conrado Silva, Espaço Fabril, com Ana Maria Kiefer, voz. Textos interpretados por Hugo Rodas e Rodrigo Santiago, e ao sintetizador Conrado Silva. Conrado Silva, a escuta da música nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Conrado Silva, Cantos de Resistência, por André Domingues e Ana Maria Kiefer. Roteiro, produção e locução: José Augusto Manes, Marta Fonterrada, Janete Alhauli. Gravação, edição e mixagem: José Augusto Manes, Paulo Assis, Igor Abdo Aguilar. Documentação: Fundo Conrado Silva, CDMC, CIDIC, Unicamp. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp.